Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a esta que é a nossa última e derradeira lição aqui do nosso programa do Terapeuta de Topo. Foi um programa que nos acompanhou aqui nesta casa, que é a casa 8, que tem a ver com a energia de Escorpião, que tem a ver com morte e renascimento, e que tem a ver também com transformação de realidades, de paradigmas, com dor e prazer, com sexualidade, com conhecimento das nossas próprias estruturas, com a família, com a gravidez, com a capacidade de nos compreendermos a nós mesmos e aos nossos limites e aos limites do outro. E termino precisamente com os vícios, porque eles são inibidores e limitadores, e isto é também já uma ponte para o que vem aí a seguir, não é? As oficinas superiores, que são oficinas que obrigam a pôr-nos numa terceira posição perceptiva, a sair de nós, a avaliar-nos, sobretudo a casa 10 tem muito a ver com isto, com a capacidade de nos despegarmos dos nossos vícios e dependências, e que tem a ver, obviamente, com Capricórnio. Mas aqui estamos em Escorpião, a visão é um bocadinho diferente, tem a ver essencialmente com a nossa percepção individual e tem a ver com as emoções e sentimentos conectados a esses mesmos vícios e dependências. E, portanto, aqui vimos falar essencialmente de algo que está ligado à sexualidade, que é a pornografia, e este vício da pornografia, que tem a ver obviamente também com os vícios em geral e com a transformação e com a imagem pública, mas também tem a ver essencialmente com uma dependência interna de uma certa forma de sexualidade que nós temos vindo aqui a combater e a tentar batalhar contra ela desde o início de todas estas 30 aulas que tivemos aqui a dar. Esta é, como eu já disse, a última aula, mas desde a primeira, que falámos em dor e em prazer, nós estamos aqui a trabalhar precisamente a questão de afastarmos aquilo que é a vida atual, a vida dominada, digamos, pela frivolidade e pela simplicidade, pela rapidez, pela solicitação fácil e essencialmente pelas gratificações instantâneas, das validações do Facebook, do Instagram e de todos esses digamos, motores que nós temos de rede social, ou dessas redes sociais que acabam por nos levar, digamos, ao facilitismo da vida, e é sobretudo isso que depois nos leva aqui a vícios profundos como a pornografia. Então a exploração terapêutica integrada da psicanálise, da psicologia, da terapia de casal e do PNL para o autoconhecimento e superação das dependências surge aqui como a pedra-toque inicial aqui desta nossa reflexão. Em termos de psicanálise, muitas vezes temos crenças inconscientes e é importante fazer estas perguntas-chave, nomeadamente esta: quais as crenças inconscientes sobre sexo que eu carrego? Ou seja, muitas vezes o sexo é quase associado a uma animalidade e um prazer básico, animalesco, iniciático, simbólico, mas ao mesmo tempo completamente em que perdemos a noção de nós. Ou seja, há muita ideia de perder a noção de nós mesmos, nos deixarmos dominar quase por uma força externa. Quando a sexualidade não tem a ver com isto, tem a ver com consciência, tem a ver com presença, tem a ver com trabalho constante sobre nós mesmos, acerca das nossas próprias limitações intrapsíquicas, para poder explorar a nossa própria psique, no sentido de nos transmutarmos, nos transformarmos, de evoluirmos. E, portanto, há aqui uma visão completamente errada e que nos é transmitida muito pela pornografia, por indústrias que existem com a única função e objetivo de dispersar a nossa semente, a nossa capacidade criativa. Já agora o semen tem muito a ver com a nossa capacidade criativa e, portanto, de uma forma quase, digo eu, comercial e usando a nossa falta de conhecimento e a nossa falta de preparação, somos manipulados. É importante escrever sobre o primeiro contacto com a pornografia, caso o tenha tido, identificar associações entre prazer, controle e dor e perceber como é que isto tudo acaba por ser gerido de fora, a partir de uma indústria cujo único objetivo que tem é tirar partido, é no fundo obter aqui a exploração e dinheiro fácil de uma tendência que as pessoas acabam por ter por via da falta de informação. Em termos de psicologia, emoções e reestruturação das mesmas, é aqui um outro aspecto que é preciso trabalhar e aqui há um conjunto de perguntas-chave que convém colocar-se. A primeira, e que eu deixo aqui como exemplo, é o que é que tento evitar ao buscar a pornografia, o que é que a pornografia serve essencialmente em termos de alienação. Isto pode ser uma pergunta que é feita também em relação ao tabaco,
em relação ao álcool, em relação ao açúcar, em relação ao café, em relação a qualquer substância que de alguma forma nos altere o estado, o que é que nós pretendemos atingir através desse tipo de vício ou dessa dependência, neste caso da pornografia. E depois, a partir desta pergunta ou destas perguntas, como é que essas substâncias nos influenciam e o que é que tentamos evitar ao buscar essas saídas fáceis, identificar emoções como a ansiedade e a solidão, discutir vulnerabilidades com o parceiro. Aqui também já há um aspecto que tem a ver com a terapia de casal, mas que é importante trazer e perceber exatamente como é que tudo isto acontece em termos emocionais, em termos de reestruturação. Depois, em termos de terapia de casal, reconstruindo a intimidade, e aqui trabalharmos muito com o nosso parceiro no sentido de usar isto como um elemento de afastamento, ou seja, perceber que há uma outra vida para além da pornografia. Aliás, a pornografia é responsável pela destruição de casamentos e até inclusivamente de relações extremamente saudáveis. Então falar sobre isso e colocar isto perante o parceiro pode ajudar a que ele próprio afaste isto e os dois em conjunto consigam reconstruir a vossa intimidade sem pornografia. E então a pergunta é: como posso criar intimidade sem pornografia? Como é que podemos fazer ou criar ou ser imaginativos ou sair daquilo que é o mainstream e ir atrás daquilo que é o óbvio? No fundo é quase como o consumo da comida de plástico, no fundo da pizza ou do hambúrguer, ou pelo contrário ter uma comida de qualidade e ter o ato de cozinhar, é a mesma coisa, não é? Quer dizer, o ato sexual deve ser um ato no qual nós preparamos aquilo que fazemos e aquilo tudo tem um significado e tudo aquilo é um ritual, como o ritual do chá. Não pode ser visto como algo de consumo imediato, como a pornografia. Então, estas reflexões são importantes. Como posso criar intimidades sem pornografia? Como posso criar um espaço que seja verdadeiramente significativo e que me influencie? Depois, praticar exercícios de vulnerabilidade em casal, fortalecer a comunicação e a confiança para construir o seu próprio espaço, um espaço que lhe faça sentido. Em termos de PNL, reprogramar as reações. Portanto, aqui há a pergunta-chave: como é que eu busco sentir na pornografia, como é que a pornografia ou o ato pornográfico influencia a minha própria forma de sentir, como é que tudo acaba por ser gizado e controlado a partir desta forma de ser e estar que a pornografia introduz na minha vida, e ter consciência de que isto altera os meus hábitos e a minha forma de ser e estar. E a tarefa fundamental é criar uma âncora de prazer saudável com visualização, e fazer isto de alguma forma também com o seu parceiro, e usar essa âncora quando houver a tentação e partilharem isto em conjunto. Portanto, no fundo, construírem aqui uma estrutura que vos permita superar esses momentos em que a pornografia possa querer entrar. E ao mesmo tempo perceberem que há muito mais prazer fora da pornografia, criando o vosso próprio espaço físico, mental e disponibilidade, que vos pode levar a patamares muito mais interessantes e muito mais, digo eu, prazerosos do que propriamente estar a consumir comida de plástico sob a forma de pornografia. Refundação de hábitos é aqui um aspecto importante, e aqui há algumas perguntas-chave que tem que se fazer quando se está aqui no trabalho de refundação de hábitos. Desde logo, como é que eu posso substituir antigos comportamentos? E é importante aqui olhar em perspectiva: o que é que me levou àquele caminho, o que é que me fez ir por ali, que facilitismos eu cedi, por que razão eu cedi a esses facilitismos. E esta é uma pergunta boa para fazer em casal, porque normalmente quando alguém é adicto pornográfico é em casal, ou seja, não é sozinho. Também a mulher, tal como o homem, vão por ali, ou talvez também o homem, tal como a mulher. Isto não significa que seja um ou outro dos elementos do casal que vá por esse caminho, mas não há dúvida, quem fala nisto fala em outras atividades, como o swing, que são sugeridas pela própria pornografia. Ou então ter uma relação verdadeiramente saudável, em que a relação não é com terceiros, não é com exibicionismo, não é com necessidade de validação externa, mas sim com algo que é saudável, porque a sexualidade é e deve ser saudável. E como é que se pode substituir esses antigos comportamentos? A tarefa é estabelecer metas progressivas de redução, reforçar hábitos saudáveis e praticar a compaixão, a autocompaixão. Em conclusão, transformação pessoal passa essencialmente por isso, não é? Ou seja, quando nós queremos alterar um hábito qualquer que não nos é saudável e que nós não queremos na nossa vida, então a primeira coisa passa por uma transformação pessoal. E isso passa por deixar vícios, o que exige disciplina, paciência, autoconhecimento, exige aqui uma entrega muito grande acerca disto. Ou seja, deixar
de parte aquilo que é a satisfação e o prazer automático e imediato que nos dá o ato pornográfico ou o ato sexual gratuito, e passar por algo que nos exige uma maior capacidade de autoconhecimento, de reflexão, até o tal trabalho de fetiches, a tal criação de um espaço próprio sexual. E isto exige muita disciplina, paciência e autoconhecimento. Além disso, que ações são necessárias? Refletir, praticar e manter consistência por 90 dias. No fundo é como um hábito lavar dentes, é continuar. Usar a escrita, a ressignificação e outras ferramentas para poder evoluir e se transformar também neste contexto, ok? Este é um aspecto que eu acho aqui basilar. Finalmente, então, os próximos passos de acompanhamento, chegamos aqui ao fim, registre a sua evolução emocional, ou seja, tenha aqui de alguma forma relativamente àquilo que é um diário ou algo que você está a registar a sua evolução constante, incorpore os exercícios no cotidiano, pratique empatia e diálogo constante, portanto, registre a evolução emocional, incorpore exercícios no cotidiano e pratique empatia de diálogo constante e revisite os seus objetivos a cada 15 dias até atingir o seu objetivo final. Portanto, mantenha aqui, no fundo, uma dinâmica de crescimento e transformação e estes serão os seus próximos passos e acompanhamento que aqui deve implementar. No fundo, chegamos aqui um pouco ao fim do nosso percurso juntos aqui, naquilo que foi o terapeuta de topo, naquela que é, no fundo, aqui a apresentação de um conjunto de exercícios e de um conjunto, digamos assim, de lições que eu quis aqui trazer da oficina 8 do terapeuta, para vos fazer perceber as virtualidades e a importância que tem ser terapeuta. Também é para vos entusiasmar a ser terapeutas, a comprarem um livro das técnicas da Casa 8, não é? Do terapeuta de topo e desta oficina da terapia, que se insere nas 12 oficinas, e no fundo aprofundar um bocadinho mais esta prática de programação neurolinguística aqui neste canal, que é também de astrologia, que é também de tarot, mas que também tem esta dimensão que eu queria trazer e que vos ofereci aqui. Espero que tenham gostado. Despeço-me. Amanhã já começa uma nova oficina, que já é uma oficina das oficinas coletivas, do eu com o coletivo, que tem a ver com a universidade. E a universidade, o parlamento, o grêmio e o templo já são oficinas em que serão políticas, serão muito mais próximas àquilo que é realidades coletivas, onde o aprendizado é para servir o coletivo. Mas tudo isto são formas de serviço, e esta também era uma forma importante, até para fazer aqui a passagem entre a relação do eu com o outro e do eu com todos os outros e com o coletivo, e com a terceira posição perceptiva. Espero que tenham gostado. Voltamos a ver amanhã, já na oficina da universidade. Até lá, despeço-me com cordialidade. Espero que tenham gostado e obrigado, fundamentalmente, grato por esta apresentação e por estes tempos que tivemos aqui durante a oficina 8, a oficina do terapeuta. Então até amanhã na universidade. Até lá, despeço-me com cordialidade.